as pessoas têm medo de gatos pretos? Qual é a associação dos gatos com as bruxas na Escandinávia? Olá! Estamos aqui trazendo mais um vídeo da série O Neve Responde, e hoje nós vamos não trabalhar com nenhum tema nem que suscita tantas dúvidas assim, mas que traz algumas questões, alguns questionamentos, algumas intrigas e envolve muito das questões que nós estamos vivendo no momento. O vídeo de hoje é sobre os gatos pretos e sobre qualquer outro felino de quatro patas, que hoje são os animais que são mais adotados aqui no Brasil e que ganham a simpatia de todos nesse tempo de aulas online. Quase todo aluno já deve ter falado alguma vez: nossa, professora, você tem um gato! Sim, vemos jornalistas exibindo seus gatos. Hoje os gatos estão por todos os lados, ainda bem. Mas será que foi sempre assim? Será que esses animais que hoje ganham cada vez mais os lares, conquistam a afeição das pessoas, será que isso sempre foi assim? E na Escandinávia, como que era a relação dos felinos com as pessoas? Qual era o lugar dos felinos? A gente sabe que desde a antiguidade os gatos ocupam um lugar de destaque. Basta a gente olhar para a sociedade egípcia, a deusa Bastante, tantas murais, tantas pinturas murais, tantos hieróglifos que trazem a figura do gato. Se nós formos pensar na questão da Escandinávia, o gato ali sempre ocupou um lugar de destaque. Nós temos a deusa Freia, que possui uma carruagem puxada por gatos. Há inúmeras representações da deusa na arte, principalmente no século XIX, onde a deusa está representada muitas vezes segurando o fuso e tendo gato ou gatos aos seus pés e rodeada desse felino. Na Escandinávia, o gato também esteve presente na literatura. Na saga de Eric o Vermelho, há a personagem Torbjörg, que vai participar de um ritual para saber se aquelas populações ali que estavam atravessando um período de carestia muito grande, de fome, essas pessoas vão sair dessa crise. E Torbjörg usa vários acessórios, luvas, mantos e peles de gatos brancos, mostrando que esse animal era um animal propiciatório à magia e não deveria ser um animal que sofresse maus tratos. Ele era um animal reverenciado. E na Europa cristã da mesma época, o gato também era muito importante. Há vários documentos que mostram que os monges, no seu trabalho solitário no escritório, copiando os manuscritos, os gatos estavam ali presentes como companhia. Há até alguns documentos que têm ainda as patinhas dos gatos ali, que eles pisaram nas tintas. Quem tem gato sabe, o gato pula para tudo quanto é lado e adora. É você abrir um livro, o gato vai sentar lá no livro. E os monges tinham o gato como companhia e também como um animal útil, como no controle de pragas, comer os ratos. Os monges, assim como os fazendeiros, armazenavam comida nos paióis, nos silos, os grãos para atravessar o inverno. E os grãos atraem os roedores, e os gatos estavam justamente ali para eliminar esses roedores. Era um animal de companhia, mas também um animal muito utilizado para o controle dessa
dessa praga, fazer o controle biológico dessa praga. Mas o gato, uma hora, infelizmente, vai mudar a sua conotação. E foi graças ao Papa Gregório IX, no ano de 1223, lá no século XIII, que editou a bula Vox in Rama, aonde ele conclamava a cristandade a combater os heréticos, combater os hereges, aqueles que andavam flertando com o diabo. E nesse documento, nessa bula papal, Gregório IX manda escrever que lá no norte da Alemanha apareceu um grande gato negro que ficava andando e era adorado pelas pessoas. E esse gato preto não era nada mais, nada menos do que o próprio Satã, que assumia a forma de um grande gato negro para ficar ali entre as pessoas e ser adorado por elas. E foi aí que o Papa, depois da edição dessa bula, conclamava a cristandade a eliminar o diabo, a eliminar todas as possibilidades de Satanás adentrar nesse mundo e conquistar as pessoas com a sua fala doce, oferecendo manteiga para as pessoas. E para que ninguém caísse nessa tentação, era bom que se eliminassem todos os gatos. Sim, o gato de animal de companhia, do animal que fazia companhia naquelas horas intermináveis, no escuro e no frio do escritório, que ficava aconchegado na lareira com seus donos e que eliminava todos os ratos e outras pragas que andassem por ali, foi duramente eliminado. Foi visto como algo ruim, como a própria personificação do Satanás e, portanto, precisava ser eliminado. E a partir dessa publicação, desse documento tão triste, desse documento que causou tanto mal até hoje, vejam, um documento editado no século XIII ainda tem seus ecos hoje, no século XXI, que os gatos passaram a ser eliminados. E foi se criando superstições, se criando contos, falas e até algumas práticas que sobreviveram em alguns lugares até o início do século XX, onde gatos eram eliminados com requintes de crueldade como uma forma de espantar o azar. Se cantavam e se colocavam animais dentro de sacos onde eles eram espancados e torturados a fim de eliminar o azar. E claro que nós hoje sabemos que nada espanta o azar, que não é sacrificando com requintes de crueldade, maltratando, eliminando um animal, que se vai ter sorte ou que se vai ter azar. E é também importante salientar que essa mesma cristandade que fez com que o gato fosse pérfido, com que o gato fosse a encarnação do mal, já fez várias representações do gato com pessoas divinas, com divindades, como por exemplo a esposa de Noé era associada com uma gata, Santa Ágata também era associada com uma gata, São Ives também era associado com um gato. Então nós temos muitos santos, algumas divindades associadas ao gato, mostrando que a figura do animal era sim benéfica e não maléfica. E toda essa perseguição a qualquer felino ficou mais ainda personificada no gato preto, o gato sendo à noite, o gato que aparecia nas reuniões do sabá como o demônio, era um grande gato negro,
onde ele se esfregava nas pessoas. E era o Satanás ali já conquistando as pessoas para que elas assinassem o seu livro e vendessem a sua alma e promovessem os cultos de adoração à sua pessoa. E a iconografia de algumas igrejas, como a igreja de Santa Madalena na Dinamarca, vai ter a representação de um gato tomando o seu banho, e ele está ali feliz e contente, lambendo as suas partes íntimas, mostrando nessa iconografia de como o gato tem essa relação com suas partes sexuais, como ele é um animal impuro, mostrando a sua lasciva e, portanto, a sua ligação com o Satanás, com o mal. E é importante a gente salientar que isso tudo veio após a edição dessa bula. Até então, o gato era tido como um animal de companhia e um animal muito útil à vida cotidiana de fazendeiros e até nas próprias vilas e nas próprias cidades. E a associação com o preto nada mais é do que uma das muitas construções culturais que nós temos na sociedade, como por exemplo, use uma peça de roupa de tal cor que vai atrair dinheiro, ou use uma roupa de tal cor que vai atrair felicidade. Isso tudo são superstições, são construções culturais, porque a cor também tem história. O historiador francês Michel Pastoureau trabalhou muito com essa relação da cor, com a história dos animais, mostrando que isso foram construções feitas pelo homem. A sociedade foi criando códigos, foi criando os seus parâmetros para socializar, para mostrar poder e uma série de outras coisas. E os gatos entraram também nisso, como os cães e tantos outros animais. E é importante mostrar que essas construções culturais muitas vezes acabam interferindo de modo muito nocivo. Não é a cor preta que vai mostrar que é algo mal ou que é algo ruim. Hoje nós assistimos a demonstrações explícitas de racismo, com requintes de crueldades contra os seres humanos, por conta só da quantidade de melanina que eles têm no corpo. Quantas pessoas negras sofrem discriminação, sofrem racismo só por conta da cor da pele, que não quer dizer absolutamente nada. E o mesmo acontece com os animais. Há várias associações que mostram que os gatos pretos ou que os brancos e pretos não são adotados, ou muitas vezes são adotados e são devolvidos. Uma porque dizem que gatos dessa cor não ficam bem em fotos. Não há animais feios, há câmeras fotográficas ruins e maus fotógrafos, mas não animais feios. E não é a cor que vai determinar caráter e nem personalidade. Portanto, toda e qualquer demonstração de maus tratos com seres humanos, com animais, devido à cor da pele, a pelagem, deve ser repudiada e combatida. E para a gente ver como essa questão entrou tanto no imaginário, ela foi fazer parte até da literatura na Islândia, porque a saga do povo do Vale do Lago vai apresentar essas questões das pessoas mais soturnas, de caras mais amarradas e que têm gatos, que estavam associadas ao mal. A saga, num determinado momento, vai mostrar que existia um homem lá no norte da Islândia que vivia na sua casa ali, cercado de gatos, mais especificamente 20 gatos. E esse homem era muito mal encarado, muito feio, muito carrancudo, e as pessoas, os vizinhos, morriam de medo dele. Ninguém o encarava. E também todos tinham medo dos gatos, porque dizem que os gatos ficavam olhando e reproduziam o olhar
do seu dono. Até que um belo dia os vizinhos se cansaram, foram lá e incendiaram a casa. O homem morreu no incêndio. Os gatos fugiram. E passado um tempo, a casa ficou ali em ruínas, todos aqueles escombros do resto do incêndio, e as pessoas evitavam passar ali naquele local, porque os gatos todos se reuniam ali e ficavam procurando o seu dono e olhando as pessoas de forma muito mal encarada. Então essa saga já vai refletir todo esse imaginário que já vinha ali dessa bula do século XIII, mostrando que o gato é mau. É a influência das modificações que a Europa cristã estava sofrendo e o seu reflexo mais tardio ali na Escandinávia, mais especificamente na Islândia. E para a gente ver como isso vem até muito recente, no século XIX, os dois folcloristas, Asbjørn e Moe, na recolha de contos que eles fizeram na Noruega, eles acabaram recolhendo um conto que vai mostrar como Satanás se transformava num gato. Havia um moleiro que por 2 anos consecutivos, na festa do Pentecostes, teve o seu moinho incendiado. O moinho se incendiou a primeira vez, ele o reconstruiu, e no ano seguinte, no Pentecostes, o moinho foi incendiado de novo. E ele, portanto, reconstruiu o moinho novamente. E era Pentecostes, e na véspera do Pentecostes estava ali um alfaiate tirando as medidas dele para confeccionar uma roupa. E o moleiro estava muito preocupado, achando que pelo 3º Pentecostes consecutivo, seu moinho ia ser incendiado. O alfaiate falou: não, eu vou ficar no moinho, ficar de guarda essa noite e vou ver quem é que incendeia o seu moinho. O moleiro ficou muito feliz e o alfaiate se dirigiu para o moinho. Antes de entrar no moinho, ele escreveu em latim a oração do Pai Nosso em forma de círculo na porta do moinho. E entrou e ficou lá esperando. Por volta da meia-noite, ele começou a ouvir um barulho e percebeu que pela chaminé do moinho começaram a descer muitos gatos pretos. E esses gatos eram liderados por uma gata preta, muito grande, muito gorda. E dali desceu uma panela. E os gatos começaram a jogar coisas naquela panela e apareceu do nada um fogo que fazia crepitar aquela panela. E os gatos todos giravam em torno da panela. E foi aí que o homem foi se aproximando e ele pegou um gato, tirou o outro. Saiam daqui, gatos, o que vocês querem com essa panela? E a grande gata girava em torno do homem, como que tentando derrubá-lo. E por 3 vezes consecutivas ele tentou tirar o gato e a gata tentou derrubá-lo. Até que ele conseguiu expulsar os gatos para fora do moinho e ele conseguiu ficar em torno, no meio do círculo onde ele tinha escrito a oração do Pai Nosso. E ali ele viu que a gata se aproximou dele. Ele sacou a sua navalha e cortou uma das patas da gata. Nesse momento, todos os gatos desapareceram. Aquela panela que estava no moinho também desapareceu. E ele esperou o dia clarear e voltou para a casa do moleiro. E o moleiro estava muito feliz porque o seu moinho não havia sido incendiado. E ele, o alfaiate, contou toda a sua peripécia com a panela e com os gatos. E ele percebeu que a mãe do moleiro estava muito quieta aquele dia, sentada em um canto da cozinha, e ela parecia estar febril, pois seu rosto estava todo coberto de suor. E o alfaiate estendeu a sua mão direita para ela, e a mulher
estava com as mãos encolhidas e relutou em estender a sua mão direita. De tanto que o alfaiate insistiu, ela acabou estendendo a mão esquerda para cumprimentá-lo. E foi aí que ele viu que a mulher não tinha a mão direita. Ali existia apenas um curativo todo ensanguentado. E aí que ele descobriu que a mãe do moleiro era a gata era a gata metamorfoseada que ia nas reuniões encontrar o diabo. Esse é um conto do século XIX e a gente percebe como como esse imaginário do gato preto ainda estava muito enraizado. E a gente tem que lembrar que esses contos fazem parte do folclore, são um grande material para pesquisa, que eles refletem sim todos os maus tratos e a gente deve aprender com ele para não repetir os maus tratos e muito menos propagar racismo e preconceito contra qualquer cor que existe. E lembre-se, aproveitando que está chegando o Natal, e hoje é o primeiro domingo do Advento, dos 4 domingos que antecedem o Natal. Muito cuidado, porque o gato do Yule não vem perseguir mais quem usa roupa nova, quem não usa roupa nova do Natal. O gato do Yule está sempre à espreita para proteger os outros gatos. Muito obrigada, tchau!